E aí pessoal, tudo beleza? Meu nome é Renato, estou aqui para mais uma videoaula sobre certificação Java 8. Ainda continuando em Java básico, estarei falando sobre objetos, instâncias e construtores nesse vídeo. Então, vamos lá. Bom, primeiramente vamos falar sobre o conceito de classe, o conceito mais comum que é dado. A classe ela é uma abstração de algo do mundo real. Ou seja, uma abstração de um objeto, por exemplo. No caso, aqui vou utilizar de exemplo o carro. Então, o carro ele tem suas características e tem suas ações. Então, dessa forma, eu vou criar uma classe tipo carro, onde suas características serão os atributos dela, né? E as ações serão os métodos que estão contidos nela. Então, a questão desse conceito, acho que todo mundo está familiarizado, né? Com tudo. Então, vamos lá. Vou criar com a classe carro. Então, minha classe carro, ela vai ter suas características, que são os atributos. Private string nome, private string marca, private int ano. A princípio eu vou criar somente esses três atributos, não tem necessidade de mais. Vou criar os getters e setters, formatar. Então está criada nossa classe. E agora eu vou criar uma classe aqui, vai ser meu main, e dentro dela vai ter um static void main que eu vou estar utilizando aqui. Bom, agora aqui vamos falar sobre a questão de objeto e instância. Já que eu tenho minha classe criada, vamos trabalhar em questão de instância. Bom, como todos sabem, já viram muito aí nas outras aulas, a instância é isso aqui. Eu estou fazendo referência à minha classe carro, vai ter o nome carro, é igual a new carro. Bom, esse new carro está me dizendo que eu estou fazendo uma nova instância daquela classe, o que vai me resultar neste objeto carro aqui. Beleza? Então, instância é isso aqui. Eu estou fazendo uma nova instância daquela classe e está resultando nesse objeto. Tranquilo? E eu posso ter mais de uma instância para uma única classe? Posso. Aqui no caso, carro 1 é igual a new carro. Carro igual a carro 2. Então, pessoal, até aqui não tem nada de diferente do que a gente trabalhou. Só reforçando mesmo conceitos de objeto e instância. Aqui eu tenho três instâncias para aquela classe carro e vai me resultar em três diferentes objetos. Esses objetos por si, eles podem ter diferentes características, né? Por exemplo, o carro pode ter uma característica, tipo um nome diferente. Carro 1 pode ter um outro nome, carro 2 um outro nome. Então, são objetos distintos. O que eu fizer em um não vai alterar no outro. Então, a questão de objeto, instância, é isso aqui. Não tem nenhum segredo, é bem tranquilo. Então até aqui não tem nada diferente do que a gente já viu. Agora falando sobre o outro tema dessa aula, aí sim, já entra algo mais interessante, a gente não chegou a ver muito bem ainda. Bom, o método construtor. Método construtor, o que seria? O método construtor, aqui eu vou criar do tipo public, mas ele não tem tipo e ele vai possuir o mesmo nome da classe. O nome da minha classe é carro, então o nome do método vai ser carro. Bom, isso aqui é o método construtor. A princípio vazio, mas é isso aqui. Ele não pode ter tipo, por exemplo, não posso colocar void aqui. Às vezes vai até me dar o warning que eu estou utilizando conforme não deveria, né? Ele fala que eu
eu estou utilizando o mesmo nome do método construtor. Tá falando que ele está usando o mesmo. E não posso fazer isso. A não ser que realmente fosse um método construtor, mas ele não teria o tipo. Dessa forma aqui. Então, esse aqui é o método construtor. Mas ele não é somente isso. Eu posso ter um método construtor, por exemplo, com parâmetros. Passando parâmetros. Public, carro. Aqui eu vou passar um parâmetro nome. E aqui dentro dele eu vou ter diz nome igual a nome. Aqui relembrando de outras aulas, questão de escopo. Esse diz nome faz referência à classe, ou seja, está fazendo referência a esse atributo, enquanto esse nome é somente esse parâmetro aqui, que ele está somente no escopo do método. Beleza? Outra coisa, vamos tirar esse método aqui. Como vocês podem ver, deu erro aqui. Porque ele fala que aquele construtor vazio não existe. Falando que ele não existe. E tá pedindo, tá dando ali um auxílio falando para eu adicionar um argumento, né, do tipo string para corrigir, para sanar esse erro. Mas aí vocês podem pensar comigo. Antes eu não tinha isso aqui e ele não estava dando erro dessa forma. Então, só porque eu inseri isso aqui começou a dar erro. A questão por padrão, ele já existe aquele construtor vazio. Mesmo que eu não crie nenhum método construtor, ele já existe lá. Então eu posso fazer uma instância sem passar parâmetros. Mas a partir do momento que eu crio um construtor, e esse construtor é diferente de um construtor vazio, aquele construtor vazio que existia não existe mais. Aí no que eu posso fazer nesse caso? Eu teria que vir aqui, criar ele novamente, agora na mão. Beleza lá, parou de dar o erro, a gente pode ver ali. Então, a partir do momento que eu crio o método construtor, aquele que era padrão para de existir. Isso foi o que ocorreu aqui e começou a dar aquele erro. Tranquilo? Então a gente criou aqui para parar de dar aquele erro lá. Agora, aqui eu posso ter diferentes métodos construtores. Diferentes eu digo com diferentes parâmetros. Esse aqui é outro tema também que eu vou falar aqui agora. Vamos criar aqui um string marca, seu conteúdo, this nome igual a nome, this marca igual a marca. Bom, tem um outro método construtor, com diferentes parâmetros. Agora você pode estar me perguntando, por que não está dando erro aqui? Eu tenho 3 métodos com o mesmo nome. Mas se você perceber, tem algo diferente em cada um deles. O que seria? Seria seus parâmetros. Então aqui não era um tema da aula, mas é algo bom de ser lembrado. É a questão de sobrecarga de métodos. O que é uma sobrecarga de métodos? Meus métodos serão do mesmo tipo e possuem o mesmo nome, só que o que diferencia um do outro são seus parâmetros. Que é esse caso aqui. O primeiro método não tem parâmetro, o segundo método tem um parâmetro e o terceiro tem 2 parâmetros. Então eles são diferentes nessa questão de parâmetros. Isso que é uma sobrecarga de método, utilizar o mesmo nome, mas com parâmetros diferentes. E não é só questão de quantidade de parâmetros. Eu posso ter a mesma quantidade de parâmetros, mas de tipo diferente. Então seria esse caso aqui. String nome. Até aqui já existe, né? Mas aqui eu vou passar agora em int ano. This.nome, recebe nome. E this.ano, recebe ano. Ok? Como vocês verem, ele não deu nenhum erro. Então agora eu tenho 4 construtores. 4 construtores. E eles são diferentes em si através da sobrecarga de métodos. Tranquilo? Acho que deu para entender muito bem, né? Essa questão de sobrecarga. Tem o mesmo nome, mesmo tipo, nesse caso aqui não tem tipo, mas mesmo nome, mas com parâmetros diferentes. Beleza?
E vale lembrar também não confundir com sobrescrita de método. Sobrescrita de método a gente já viu anteriormente, que seria aquela questão de estar estendendo de uma classe abstrata, e quando eu faço isso eu tenho que aplicar aqueles métodos existentes lá, aqueles métodos abstratos. Feito isso, minha classe A e B aplicam aquele método. Em ambas eles vão ter a assinatura igual, só que o que diferencia um do outro seria o corpo, o conteúdo daquele método. Então, sobrescrita de método é isso. Eu vou ter métodos com a mesma assinatura, só que o corpo é diferente. Tranquilo? Então, não confundir sobrecarga com sobrescrita. Tranquilo? Então, é isso. Agora vamos ver aqui em prática, né? A questão do método construtor. Então, como eu tenho 4 métodos construtores lá, um eu passo vazio, o outro só passa um parâmetro, o outro eu passo 2 parâmetros e o outro também passo 2, só que tipos diferentes. Eu posso estar fazendo isso, aplicando isso aqui no momento de instanciação. O que ocorre? Quando eu estou fazendo uma nova instância, ele vai lá no método construtor e olha se ele está pedindo algum parâmetro, né? Nesse caso aqui não está dando erro porque eu criei aquele vazio. Mas, se eu vier aqui novamente, tirar esse, ele vai me pedir. Aí que vocês podem ver ali, ele já me aparece todas aquelas opções lá. Ele me dá um quick fix, falando para me passar parâmetro string, ou eu passo string em um inteiro, ou eu passo um string em uma string. Então ele dá essas opções. Tudo isso que é disponível aqui para mim. Eu posso utilizar qualquer um daqueles construtores que eu acabei de criar. Aqui no caso, vamos primeiramente lá aquele que eu criei, que é espera um nome, somente um string. Então vou passar aqui um Logan. Vocês podem ver que sumiu o erro. Agora aqui eu já vou passar 2 parâmetros, né? Vamos pôr um palio e no caso ali é a marca, se eu não me engano, sim, a marca. Marca é Fiat. Ali. Primeiro tem um parâmetro, segundo tem 2 parâmetros e tá ok. E por último aqui agora vamos ver um Uno. E o outro parâmetro aqui nesse caso agora vai ser um inteiro, né? O seu ano, 2015. Então aqui a gente colocou em prática aqueles métodos construtores lá. Como eles funcionam aqui nesse caso? No momento que eu faço a instância, ele vai lá, verifica os métodos construtores, né? Nesse caso aqui, eu estou passando valores, né, através dos argumentos. E passando esses valores, no momento da instância, ele já vai preencher aqueles atributos lá. No caso, o nome, a marca, o ano. Então, no momento que eu já faço a instância, ele já vai e passa os valores para aqueles atributos, aquelas variáveis. Então, isso aqui é a utilização da instância em conjunto com o método construtor, e que vai me resultar nesse objeto. Bom, como eu fiz a instância já passando os valores, esse objeto meu já está preenchido. Ok? Nesse caso, esse aqui já o nome está preenchido, aqui está o nome e marca preenchido, aqui está nome e ano preenchido. Como a gente pode ver isso em prática. Vamos printar aqui carro.get nome. Carro1.get nome. Vou colocar um espaçozinho aqui no meio. Carro1.get marca. E por fim, carro2.get nome mais carro2.get ano. Bom, agora que a gente executa o método ou a classe main, como vocês podem ver aqui, todos os dados que eu passei no momento de instância, eles já estão no objetos e foram printados aqui no console. Beleza? Então, pessoal, vocês podem ver aqui o primeiro objeto,
possui o nome Logan. O segundo objeto possui o nome e a marca, que no caso Palio Feed. E o terceiro objeto ele possui o nome e o ano, no caso Uni 2005. Então a questão de instância conciliada ao método construtor é isso aqui. No momento de instância eu passo determinados parâmetros e ele já será atribuído àquelas variáveis, aqueles atributos que existem lá naquela classe. Beleza? Então, sobre essa videoaula, é isso. Não tem nenhum segredo, a não ser essa questão mais nova aqui do método construtor. E também o conceito de sobrecarga, algo muito interessante de ser utilizado. São temas bem interessantes, método construtor mesmo. Ele tem algumas utilizações mais complexas que você provavelmente pode conhecer ou não. Por exemplo, em persistência de dados, ele é comum de ser utilizado em DTOs, normalmente persistência, mas isso não é algo para a gente estar vendo agora. E também tem outras diversas utilizações. Então, o método consultor ele é uma mão na roda, ajuda muito. Quem tiver interesse, quiser pesquisar por DTO, vai ver um pouquinho da sua utilização. Então, pessoal, essa videoaula é isso: objetos, instância e construtores. E abordando um pouquinho de sobrecarga. Não há muito mais o que ser falado. Então, é isso aqui. Aproveitando também, falar que futuramente, que alguns dias, estarei aumentando o leque de conteúdo do canal, falando sobre outros assuntos. Por exemplo, um que eu estarei falando será o Python, falando sobre os conceitos básicos, como que funciona, o que tem de diferente, né? Mostrar exemplos e tudo. E outras coisas como Machine Learning também, são temas aí de inteligência artificial também que estão bombando no momento. São coisas na qual estou trabalhando, né, por agora. Então, estarei compartilhando tudo aquilo que eu posso estar aprendendo, né, com vocês. E é isso. Agradeço a todos aí que acompanharam o vídeo. Se puder dar aquele like aí para dar uma força, poder seguir o canal, compartilhar o vídeo, agradeço muito. Caso tenha alguma crítica, alguma sugestão, pode deixar no comentário. Alguma dúvida, né? Claro. Pode deixar no comentário, pode mandar e-mail. Estarei lendo e respondendo assim que possível. Então, até mais, pessoal. Até a próxima videoaula.